Olá, alunos, aqui quem fala é o professor Anderson Barreto. Iniciamos agora mais uma aula de História para a turma do sétimo ano. Na aula de hoje, nós vamos debater as consequências da expansão marítima. Na aula passada, nós vimos como se deu a expansão marítima de Portugal e Espanha para o Oceano Atlântico em busca de novas rotas para as Índias, e hoje nós vamos entender o que essas viagens marítimas geraram de consequência para a Europa. Bom, dentre as principais consequências, de positivas a negativas, nós temos a descoberta de novas rotas comerciais para as Índias. Esse era o principal objetivo da expansão marítima, descobrir novas rotas para as Índias, para fazer o comércio com o Oriente, e esse objetivo foi alcançado. As principais especiarias que foram obtidas com esse comércio: pimenta do reino, noz moscada, cravo da Índia, canela, mostarda, fez com que boa parte das comidas, que eram produzidas na Europa pudessem ser preservadas por mais tempo. A especiaria era usada para isso e por conta disso era bastante cara para a época. Houve deslocamento do eixo comercial durante boa parte da história. O eixo de comércio da Europa se concentrava no mar Mediterrâneo, principalmente por causa desse comércio com o Oriente, e a partir das grandes navegações, esse eixo comercial muda para o Oceano Atlântico, com o comércio entre América e Europa e África. Fortalecimento de certas nações como Inglaterra, França, Espanha e Portugal, que se tornaram países absolutistas, governados por um rei de um governo centralizado, e com isso essas nações se fortalecem com as expansões marítimas. Aqui um exemplo de especiarias que eram comercializadas entre o Oriente e a Europa naquela época, muito por conta da questão da comida. As consequências da expansão marítima continuando, a descoberta de novas terras, como o Brasil, por exemplo, é um exemplo, a América, a África subsaariana, são alguns exemplos de novas terras descobertas a partir das grandes navegações. Dominação e extinção de povos nativos em regiões conquistadas. Essa é uma parte negativa das consequências, muito por conta da descoberta da América, houve a dominação de povos nativos, como os índios, principalmente por parte da colonização espanhola, e acabou extinguindo muitos povos nativos dessas regiões conquistadas, como é o caso, por exemplo, dos astecas no México. Grande disponibilidade de metais preciosos devido à descoberta de minas de ouro e prata. Também por conta da colonização espanhola, foi descoberto minas de ouro e prata na região dominada pela Espanha, e isso gerou também uma consequência positiva para a Europa naquele período. O acúmulo de capitais resultante dessa expansão permitiu a Revolução Industrial séculos depois. A riqueza, o aumento da riqueza e da produtividade de países como Inglaterra, principalmente, França, Espanha, permitiram que eles alcançassem a Revolução Industrial séculos depois. E aqui, uma das consequências mais clássicas das expansões marítimas, que foi a descoberta de novas terras. Na imagem, nós vemos Cristóvão Colombo chegando à América. As teorias mercantilistas. O mercantilismo surge como uma nova forma de economia, de modelo econômico, dentro do período das grandes navegações, e foi o que permitiu aos países da Europa acumular riquezas para alcançar a Revolução Industrial séculos depois. A transição do feudalismo para o renascimento comercial, com as expansões marítimas, o comércio ele reacendeu de uma forma absurda, o comércio entre o Oriente, entre a América, a África, renasceu, e isso permitiu um acúmulo de riqueza muito grande por parte dos países europeus. Isso só foi possível graças à centralização política das monarquias absolutistas e aquele modelo que nós falamos em aulas passadas, onde você tinha a figura do rei sendo sustentada pela nobreza e pelo clero, e apoiado pela coroa, estava a burguesia, que também se lucrava muito desse comércio marítimo. E por último, uma das bases do mercantilismo foi
a acumulação de metais preciosos como ouro e prata, né? Essa busca excessiva por ouro e prata fez com que muitos países enriquecessem de uma hora para outra, como é o caso da Espanha. Aqui lembrando sempre, né, o modelo econômico do Estado absolutista, isso também permitiu ao mercantilismo surgir e se perpetuar por muito tempo dentro da Europa. Práticas mercantilistas, né? Agora vamos ver quais são as bases do mercantilismo. Primeiro, balança comercial favorável, ou seja, todo país europeu deveria exportar mais do que compra, né? Exportar para fora muito mais do que ele compra de produtos estrangeiros. Isso teria consequência na balança comercial favorável, né? Onde você, em teoria, você vende mais do que compra. Isso geraria um lucro excessivo para os países europeus. Protecionismo econômico, ou seja, o comércio, né, de produtos deveriam ser protegidos para que outros produtos estrangeiros não acabassem diminuindo a produção nacional. Um exemplo, a Espanha vendia ouro e prata para outros países. Ela não poderia permitir que outros países como Inglaterra, Portugal, vendessem mais ouro e prata dentro da própria Espanha do que ela mesma. Então esse protecionismo protegia o comércio local. A acumulação de metais, como ouro e prata, como eu já falei, e a intervenção do Estado monárquico na economia. Né? O rei tinha uma participação muito ativa dentro da economia desses países, e isso também é uma base do mercantilismo e do Estado absolutista. Aqui, como uma outra imagem, né? O ouro passou a ser muito perseguido pelas potências europeias, principalmente a Espanha, quando ela colonizou a América. O mercantilismo agora na Península Ibérica, né? O metallismo foi bastante forte, tanto na Espanha como em Portugal, né? Como eu já falei antes, a Espanha descobre ouro dentro da América Central, na região da Bolívia principalmente, e na região do México também. E o Portugal, né, com a descoberta do Brasil, das terras do Brasil, que ainda não eram Brasil, passa a buscar excessivamente, né, minas de ouro e prata que só vão ser encontradas no século XVIII. O acúmulo de metais definia a riqueza e o poder do Estado monárquico. Né? Quanto mais ouro e prata um Estado monárquico tivesse, quanto mais ouro um país tivesse, mais rico ele seria. Já Portugal tinha o objetivo de acumular metais de ouro e prata para a produção de moedas, né? Mas isso não foi possível no primeiro momento, já que quando Portugal descobre o Brasil, não se encontrou ouro e prata com tanta facilidade como foi no caso dos espanhóis. Portugal, então, passou a estabelecer um controle de forma mais intensa com a implementação de um sistema colonial em que as terras conquistadas seriam suas colônias de exploração. Já que não se encontra ouro e prata nas colônias portuguesas, se usou o sistema colonial, onde você iria explorar o território, o vasto território americano, com a produção de alimentos, cedendo esse território para comerciantes portugueses. Né? Isso aconteceu aqui no Brasil com as chamadas capitanias hereditárias. Tanto portugueses como espanhóis tinham desenvolvido outras atividades econômicas, né? Como a pecuária, o mercado escravo de negros vindos da África e a agricultura, que potencializou esse sistema colonial dentro da América. Aos poucos, o colonialismo se tornou um modelo econômico muito forte, o que possibilitou a Portugal e a Espanha se converterem nas maiores potências do século XVI. Né? Já que Portugal, principalmente Portugal, não encontrou ouro e prata, e no caso da Espanha, que o ouro e prata encontrado estava acabando, né? Eles viram no sistema colonial, na produção de agricultura, no comércio de escravos, na pecuária, na ocupação do território americano, eles viram a possibilidade de produzir mais riquezas do que o ouro e prata poderiam gerar. Isso fez com que Portugal e Espanha, ao mesmo tempo, se tornassem os países mais ricos do mundo por conta desse sistema colonial implantado na América.
E é isso, né, fez com que surgisse então a colonização espanhola e portuguesa na América, no nosso caso, né, permitiu que os portugueses implementassem aqui a colonização para a ocupação do território que viria a ser o Brasil. Bom, pessoal, essa é a aula de hoje, uma aula rápida sobre as consequências da expansão marítima, basicamente, né, uma aula sobre como iniciou o processo de colonização da América.